A local era um culto que acontecia só de segunda ou ainda acontece? Não era um culto. Eu sempre tenho que corrigir isso. Senão eu levei fogo estranho para o altar. Oh. Então, assim, não é um culto. Se você fala que é um culto no sentido, tudo que a gente faz é um culto, aqui é um culto, sim. Mas não é um culto. Nunca, nem chamo disso, nem peguei um lugar onde era igreja, porque era o seguinte... era glocal. Glocal é coisa de teatro. O que significa glocal? Glocal é uma palavra que já existia, que é uma mistura entre global e local. Uhum. Então, a gente sempre falava que a gente tem que ter a visão global, mas a relevância local. E aí, isso veio de uma frustração minha, desde a infância, de... Cara, eu queria levar meus amigos de escola, eu sempre tive muito amigo que não era da minha fé, eles sempre falavam, Marcos, você é crente? Nem parece, né? Assim, cara, você é inteligente, você é legal... E, cara, como que você é? Eu falei, porque você não conheceu Jesus que eu conheço. Aí eu queria levar os meus amigos para a igreja, só que a minha igreja não comunicava, nenhuma igreja comunicava, na época, com as pessoas do jeito que eu queria. Tinha uma música que era estranha para eles. Às vezes o cara estava falando lá de terno e gravata, às vezes era difícil, não tinha... Um atrativo, você falar? Não era nem atrativo. Os ruídos que tinham na comunicação, falando em comunicação, não eram desnecessários. Porque o único ruído que precisa ter é o ruído da graça e do amor de Deus que vai confrontar o seu pecado. Esse é um ruído que não dá para tirar. Que eu vi que o Vona já fez uma piadinha logo na entrada. Uhum. Isso não dá para tirar. Agora, todos os ruídos de uma música de louvor que está todo mundo adorando, que é necessário, mas que alguém que está querendo conhecer Jesus não precisa disso. Ele não precisa participar de um louvorzão, desculpa dizer aqui, não sei. Desnecessário. Desnecessário ele está num lugar onde todo mundo tem uma linguagem lá que ele não entende, sabe? Se aquela linguagem. Então, várias coisas eram desnecessárias. Então, mas ele pode ser tocado desse ambiente também. Lógico, sempre. Normal. Sempre ele pode ser tocado, porque é Deus, é o Espírito Santo que toca. Mas como um projeto evangelístico não cabia. E por isso que eu não chamo de culto. Então, eu falo isso para não escandalizar ninguém. Não quero que ninguém tire nada das igrejas. Eu estou falando como é o projeto. Então, eu falei... E quando as pessoas perguntavam, cara, vamos lá na Glocal, o que é a Glocal? Qual que era a resposta? O que é? A Glocal é um encontro de encurtar distâncias. Legal. Então, assim, a gente sempre fala, nós encurtamos a distância entre a pessoa de Jesus Cristo e você no seu contexto cultural. Então, é você. Então, o que acontece? A gente começou a olhar teatros nos lugares mais boêmios de São Paulo, ou do Rio, ou de outros lugares, e lá a gente foi entrar para fazer diálogo, e a gente falava de qualquer assunto, chamava um não crente, ou alguém que não estava comprometido com nada com Jesus, para trazer sobre aquele assunto. Então, ele tinha metade do tempo, e eu subia para falar a outra metade. O que isso que você falou tem a ver, é onde eu posso encurtar a distância com Jesus. Jesus falou alguma coisa sobre isso. Que tipo de assuntos? Vamos lá, todos evolucionismo, marxismo. Só os suaves. Só coisa sussa. Então, é isso. Aonde não teria espaço para um debate legal, ou não é um debate, para uma conversa legal, no ambiente religioso de igreja, é ali que é para ter. Por isso, e ali é para ter. É um ambiente de encurtar a distância. Mas eram várias pessoas falando mesmo, tipo painel, ou era alguém trazendo tipo num modelo de palestra, palavra? Isso. Todo mundo podia opinar e perguntar como é que isso funcionava Primeiro, na prática? Como é um ambiente cultural, a gente abria com poesia e músicas, umas 3, 4 músicas, sem ser músicas cristãs, mas a gente colocava músicas que também que não ofendia. Então, de novo, é uma ponte, é um encurtador. Então, cara, que bacana, ouvia música, não é música para se assistir sentado num teatro. Então a gente pode ouvir música do mundo, você fala. Como assim? Eu não sei o que é polêmica. Eu não sei o que é a música do mundo. Ele quer gerar polêmica. Bom, mas é isso, era todas as músicas ali, tudo que tinha, a gente achava legal, que a banda tocava, a gente trazia também Precisava bandas. trazer um senso cristão na música não, ou não? Só nada. Uma música legal, boa, assim, se a gente, por exemplo, trazia biografias, né? Gonzaguinha. Era o tema daquele dia, era Gonzaguinha, só tinha a música do Gonzaguinha, um historiador ia trazer a história do Gonzaguinha, eu ia falar o que Jesus tem a ver com Gonzaguinha. Que legal. É qualquer coisa. Pensa qualquer tema, desde Segunda Guerra Mundial.
Então tinha música. Isso já aconteceu com o Gonzaguinha? Todos esses, você for no YouTube. O que Jesus tinha a ver com o Gonzaguinha? Agora eu não lembro, né? Fiquei muito curioso. Falei, caramba, pode... como que você linka uma coisa com a outra? Mas isso era maravilha. Porque não, se você. Acho que tem o bloco de notas aí do Gonzaguinha. Se o Gonzaguinha vai estar aí. Se os nossos. Talvez até esteja, mas se os nossos ouvintes forem digitar local, você tem. Pelo menos em podcast áudio, nem tudo dava para gravar. A gente não tinha gravado tudo. A gente simplesmente fazia, né? Depois a gente foi ver isso aqui. É uma potência não só para cá, mas para fora. Algumas coisas davam ruídos. Porque alguém falava... Porque eu estou dizendo assim... A gente falou Simone de Beauvoir, que era uma feminista super... A gente trouxe uma especialista da USP para falar. E depois alguém ia falar sobre o que Jesus tem a ver. E a pessoa fala, vocês estão trazendo esse povo para... Cara, a gente está trazendo todo mundo para conversar, porque toda a premissa desse movimento evangelístico chamado Glocal, ele está baseado em um conceito chamado a Bússola de Ouro, que é um livro, são vários livros, mas um dos livros é o Totem da Paz ou o Fator Melquisedeque. Vocês já leram algum desses dois livros? Não, Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque, do Don Richardson, ele fala o seguinte, em toda a cultura, em todo o tempo, Deus deixou um gancho, como se fosse um testemunho da graça dele, e que o missionário ele tem que ir apenas descobrir aonde ali é a brecha para você entrar com a palavra de Deus. Então ele vai contar toda a experiência que ele teve de décadas em tribos africanas, onde não tinha contato nenhum com a civilização, e como ele, estudando a cultura, percebia, é por aqui que eu vou começar a falar de Jesus. Então, assim, em todo tema, isso é uma coisa que eu acredito, todo tema, toda articulação, toda linha, todo lugar, todos os temas, existe um resquício de Deus, porque tudo foi feito para Deus. Absolutamente todo tema? Todo tema. Se tiver, a gente topa, e a gente não é inconsequente de trazer, então a gente levantava os temas, a gente começava a pensar em cima, de meditar na palavra de Deus, e de novo, não é um debate, não é assim, para ver quem vai ganhar no final, quantos pontos foram aquela pessoa, quantos foram essa pessoa, e aí a gente trazia... Mas às vezes o pau quebrava ou não? Não, porque porque não era nada escondido. A pessoa, a gente respeito. Então, por exemplo, eu já levei uma mãe de santo do candomblé e ela ia falar o que é a morte no candomblé. E aí eu falei o que era a morte na fé de Jesus ali, no Evangelho. Aí levamos um monge budista. Foi uma série sobre mortes nas religiões. E aí também teve uma pessoa do islamismo. Era um líder lá, eu não lembro qual que é o nome que dá, presbítero, eu não lembro agora qual que é que dá. E aí a gente fez. E, cara, é maravilhoso a nossa fé, né, cara? Assim, é para quem não tem medo de que... Eu tenho certeza que o Deus que a gente adora é verdadeiro. E a palavra que eu leio, da palavra da vida, a Bíblia, ela é verdadeira. Então, eu não tenho medo de confrontar, no confrontar no melhor sentido. Exponha, questionar. O que você acha? Questionar. Então, vamos lá. E aí eu faço a ponte ali, e várias vezes, uma grande maioria, é lógico, encurtava a distância. As pessoas falam, esse negócio de Jesus é muito mais interessante do que eu pensava. Mas quando você chamava um muçulmano, você já falava para ele, você dá a tua visão e depois eu quero falar de Jesus. Ou isso. Você vai falar... Somos cristãos, estamos fazendo estou pagando movimento teatro. Cultural. Lembre que eu estou pagando teatro, você está vindo só aqui, você pode vir aqui, você vai falar. É lógico, na cabeça dele ele está na intenção do ecumenismo, do diálogo, eu vou fazer a minha, vou ser respeitoso e a gente vai fazer. Depois vocês está na internet, então tem muito Já diálogo. houve mudança de opinião da parte de convidados? Não. Ou é só para... Cara, lógico. Deixar o tema na mesa, cada um vai para casa. São 8 anos. Não. Acho que a pergunta do Vona é: quais foram os frutos da Glocal? Isso. Vamos falar assim. A gente começou. Então, o que aconteceu? A gente começou são 8 anos. Eu estou dando os exemplos mais fortes, né? Glocal ainda acontece. Tem muita Glocal de Star Wars. A gente vai lá, alguém fala, cultura pop é só. Tem do Senhor dos Anéis? Tem Senhor dos Anéis, lógico que tem. Tem Beatles. E o Zé Bruno, do Resgate, ele é muito bravo, porque eu nunca chamei ele para falar
do Beatles, ele adora o Beatles e foi outro especialista. E ele se considera um especialista. E eu tenho que pedir... Eu vou ter que voltar a fazer só para ele ir uma vez. Então, assim, tem muitas coisas que não tem polêmica. É só tentar... Harry Potter. Talvez teria algum, porque é um bruxo. E a gente vai falar, pô, Harry Potter tem uma base cristã ali. E a gente vai conversar. Também está na internet. Qual que é? Eu vou assistir todos esses vídeos aí. Onde você encontra a base cristã num Harry Potter, por exemplo? Não, tem muito. Agora, eu também não vou lembrar, gente. De novo, tem que olhar lá na internet. Agora é um trabalhinho de vocês darem uma olhada. Tá tudo. É assim, a gente vai. Porque são especialistas e o que acontece? A pessoa. Porque é uma parada. Eu nem assisto. Endemonizada pela eu nem assisto. Não pegou minha geração. Minha geração é outra. Mas assim, a gente. Como foi construído? Porque é uma autora do mundo cristianizado. Não tem como você quase escrever sem ter esse resquício da fé cristã. Um princípio. Quase todas as obras hoje estão totalmente em cima... Superman, né? Tudo. Você vai tem ver. Muito a ver. Superman total já fez. Já assumiram isso, né? Superman é total... Mas todos têm a história da redenção. Veio de fora da terra. O Matrix 1, ele o Neo tem que morrer e ressuscitar para que a mudança aconteça. É baseado na fé da Trinity. Olha o nome lá que tem Trinity, que é Trindade. Você tem a Zion, que é o lugar da onde vem os que vão trazer a revelação. Sobreviventes, né? Cara, é assim... o cinema está baseado nisso, a literatura está baseada nisso, e os sociólogos, antropólogos e filósofos também. Por mais que eles tentem... como é que eu posso falar? Manchar isso, não tem como fugir disso. Não, e às vezes eles fazem sem querer. No caso aqui que eu falei, não, mas a maioria é que as pessoas fazem suas obras baseados numa cultura que se baseou na liberdade, na fé cristã, no respeito. Quando a gente vai falar, por exemplo, agora está muito forte falando sobre o Estado é laico. Quem inventou isso foi o cristianismo. Nenhuma. Se você for em outro país que tem outra religião, não tem nada disso. O Estado tem que ser laico. O Estado tem que ser o que a gente é. Esse negócio de respeitar as outras religiões é da fé cristã. Aconteceu isso na Europa. E é interessante, e do protestantismo. Então, assim, é interessante isso. Hoje, o pessoal com medo, assim, os evangélicos estão crescendo. Se a gente é o evangélico mesmo do evangelho, o Estado laico está muito claro, é a nossa pauta, porque surgiu entre a gente. Então, olha só como é que, às vezes, as pessoas nos descrevem, o povo de Deus, como alguém que está querendo destruir algumas coisas que foi a gente que trouxe. É verdade. Foi a gente que trouxe. Ler e escrever é uma pauta do cristianismo protestante. Por isso que todo missionário protestante histórico, ele vai, funda uma igreja e funda uma escola. Se você for aqui em São Paulo, você tem a presbiteriana, e o Mackenzie. Se você tem a luterana também. Você tem as igrejas que traziam. Por quê? Não adianta falar de Jesus se a pessoa não consegue ler e escrever. Então, a escola dominical era um projeto de escola. Você tem que aprender a ler e escrever, senão você não consegue entender a revelação de Deus. Você não pode depender. Então, olha só, a nossa sociedade foi e é baseada muito nos nossos valores da fé cristã. Então, para mim, não tem dificuldade em fazer diálogo com isso. Agora, Marcos, eu lembro, vou dar um exemplo aqui que eu lembro. Minha cabeça está meio ruim. Assim, também, depois da pandemia, a gente não lembra mais nada. Cortou o senso de tempo, né? Não, eu estou mal. Mas, assim, vou lembrar de uma que a gente chamou um professor de evolucionismo. E ele estava lá, ele foi falando sobre darwinismo. Muito interessante a história dele, não sei o quê, que todo mundo veio de um ancestral comum, e foi falando, não sei o quê. Ele falou... bacana e muito acadêmico, foi muito bacana. Aí eu subi e falei, cara, concordo demais com você no ancestral comum, cara. Mas eu aprendi de uma outra forma. Aí eu fui em 1 João, que vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo veio e encarnou entre nós. Então, esse ancestral comum é o Cristo. Todos nós fomos no projeto para ser imagem e semelhança de Cristo, e alguma coisa desvoluiu no caminho. Então eu falo, e o que eu quero discordar de você é que a gente é fruto de uma desevolução. A gente só está se corrompendo, e a grande mensagem legal
é o resgate da verdadeira evolução, que é o Jesus trazer a gente ao projeto inicial, a ser imagem e semelhança dele. Então, você percebeu? Agora, eu coloquei na prática para ninguém falar, o que é isso? Você vai não é meio termo, né? Eu, às vezes, só pego um gancho e abandono a parada. Só que todo mundo que veio, viu que eu fui respeitoso. Às vezes o cara já está concordando, porque se o cara acredita na evolução, não é ali naquela palestra de 20 minutos que ele vai, não sei o quê. Mas eu não quero aqui discutir, eu só quero falar, olha, Jesus tem princípios em tudo, cara, tem princípios em tudo. Como que era o convite, a divulgação disso? Hoje vai ter o cara falando sobre evolucionismo. Como que era divulgado isso? A gente pegava nas nossas redes sociais e botava mais ou menos R$50, R$100, na época. De impulsionamento para todo mundo que tem interesse. Então, na verdade, o público até porque o foco de vocês não é quem está na igreja, não quero de igreja. Não o público era 100% acadêmico, a gente né? Tipo assim, não é nem acadêmico, não, mas uns assuntos cultural. cabeça. Eu digo que é um cultural. Cultural. O cara tem que ir lá e sentar, tanto que é num teatro. Então a gente é um entrava no público teatro. que ama cultura, que quer ouvir discussões, e às vezes o cara só quer conversar, só quer expandir a mente, exatamente. Só que o nosso objetivo lá atrás, a gente quer fazer missões. Então, na verdade, assim, num caso desse do evolucionismo, o público era 100% Darwin. Era tipo assim, os caras estavam ali... Assim, vamos lá. Tudo que a gente faz, o pessoal já conhecia. Tem gente curiosa, por exemplo, o Bruno falou, cara, me programei várias vezes para ir lá na Glocal. Ele contou aqui antes da gente gravar. Então, eu sempre falava o seguinte, tinha uns 30% curioso para criticar, que depois a gente... Toda terça, depois na quarta, saía algum texto criticando a gente. Assim, de, sei o quê, qualquer coisa. E aí você tinha os curiosos. E tinha gente que era curioso querendo levar para a sua cidade. Então começou o movimento em Recife, Rio, um montão de lugares. Eles queriam que a gente abrisse franquias. Assim, no melhor sentido da palavra. Vem abrir esse ministério aqui. Eu falava, eu não tenho tempo nem para cá, quanto mais para aí. Faz aí, a gente vira uma rede. Você faz se quiser, dê o nome que você quiser. Podemos usar o seu nome? Não, isso você não pode, porque senão eu não sei o que você está fazendo. Você vai virar isso aí um culto? Não é para ser uma franquia, né? Então a gente fazia isso, então 20% era curioso. Você tinha uns 60, 50... Não, matemática não é tão forte. 50% de um público que acompanhava a gente. Lembrei da Dilma. 30% de 200%, de 30%. Isso. 50% seguia a gente. Já estava caminhando. Aí, se era cristão ou não era, já é outra coisa. Mas está lá, sentia parte. Eu gosto quando o Marco sobe. E 30, foi 20, 50, 30 era o público que veio só pelo tema e que gosta do tema. E que muitas vezes, quando eu subia, ele levantava e ia embora. Tá. Porque é de graça. Ele levantava e ia embora. Cara, esses caras aí querem falar de Jesus. E eu não tinha problema. Vai embora, a gente está aqui. Nunca escondemos nada. Não era pegadinha. Estava sempre lá. A gente sempre fazia. Vamos lá, outros temas assim de bacanas, que foi... vamos lá. Soren Kierkegaard e Jesus. Então, você tinha um pensador... e o nome Jesus. É um paralelo ali. Então, vai ser feito. Só que os paralelos que são mais antagônicos, a Weber e Jesus, Durkheim e Jesus, Marx e Jesus, eles são mais assim, opa, o que é isso? Não, a gente... Porque é meio avesso, né? Porque aparentemente não tem nada, mas tem muita coisa, sempre tem. Sempre tem um princípio ali, cara. Assim, então é só... Isso eu aprendi com o Tim Keller. O Einstein e C.S. Lewis ali, aquele Deus em questão, né? É isso, exato. Ali ele está trabalhando... O cristão virando ateu e um ateu virando cristão. Exatamente. Você tem claramente, em todos os lugares, esse diálogo. E se você souber dialogar... Uma vez, um dos caras que eu mais admiro, que se chama Tim Keller, ele foi falar sobre... Ele fala o seguinte no seu livro sobre pregação. Assim como todos os caminhos levam a Roma, isso na época antiga, né? Toda a Escritura... Se você lê direito e no contexto, você chega em Jesus. Então, você está lendo Gênesis, você está lendo Êxodo, você está lendo... Você sempre tem um chega em Jesus. Ali. E o problema é você ser muito apressado para querer aplicar, daí ficar artificial, ou você demorar tanto no texto da Bíblia hebraica que você nunca vai chegar em Jesus. E aí você não chegou no que você deveria chegar, porque a Bíblia hebraica está lá para apontar para Jesus.
Então, se você demorar muito, você não chega na sua pregação. Se você pregar só o Antigo Testamento, você vai formar uma religião, mas você não forma a fé cristã, que é Cristo. Mas se você for muito rápido para Jesus, você tira o texto de contexto. Bom, pegando isso que o Tim Keller falou sobre a Bíblia, eu falo sobre a sociedade. Todo o assunto na sociedade, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver, se você tiver paciência, você leva até Jesus qualquer assunto que você, qualquer momento que você estiver vivendo. Só que se você for muito rápido, fica muito superficial e a pessoa não vai entender ou não vai fazer a conexão. Você já está vindo com o assunto de Deus. Por isso que Paulo vai falar, pregue a tempo e fora de tempo. Porque o pregar a tempo e fora de Deus não é empurrar o negócio, fique atento para o gancho que Deus está levantando nos seus relacionamentos e nos seus assuntos. E o tempo todo você vai ter a chance de falar de Jesus. Só que você não pode ser nem muito apressado e nem achar que nunca vai dar, porque se você ficar ali, você nunca vai conseguir fazer missões. Então, hoje eu vejo as pessoas querendo fazer missões e vamos viajar, e tem esse papel também, mas a missão é você estar atento. Deus, você chegou primeiro aqui do que eu. Espírito Santo, qual é o gancho que nessa amizade que eu estou tendo nova, doideira, ou nesse trabalho aqui que parece que é só coisa errada, o Senhor está me trazendo para eu trazer o assunto Jesus. Vocês estão assim. Muito bom. Muito bom. Você entendeu como é que é? Então, esse princípio da Glocal, ali é um evento. Tanto que eu até hoje, depois da pandemia, não deu para fazer, a gente não voltou, então vamos voltar, mas o mais importante é a vida fazer isso. E eu trouxe isso para a igreja. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!